Olá, oitavos anos! Nessa aula nós vamos falar sobre a economia e trabalho no Paraná. Vamos ver o objetivo da nossa aula? Compreender a importância da erva mate para a economia paranaense e identificar as relações de trabalho no Paraná entre os séculos 18 e 19, tá? No século XIX, a erva mate se tornou o principal produto da economia paranaense. O consumo da erva mate vem dos indígenas e que foi incorporado pelos colonizadores e jesuítas nas reduções. Então aqui nós temos uma pintura, enfim, do que era a erva mate. Então veja, foi um costume dos indígenas que acabou sendo incorporado pelos colonizadores e acabou sendo disseminado pelos jesuítas, eles tiveram uma importância nisso, e depois se tornou extremamente importante para nós, paranaenses, para o desenvolvimento do Paraná, né? Então aqui, ó, planta nativa dos solos do Planalto e planícies meridionais do continente latino-americano. A erva mate, a princípio, era usada apenas para consumo interno, mas a partir do século XVIII ganhou mercado e passou a ser exportada. Então aqui nós podemos ver a região onde tem mais erva mate, ou seja, aonde é mais produzido, né? E é importante falar que para a economia do Paraná vai ser importante a partir do momento que começa a exportar essa erva mate, né? E aí por isso está ligado ao nosso desenvolvimento, né? As atividades de produção da erva mate surgiram quando o governo português demonstrou interesse por essa atividade econômica em meados do século XVIII. Mas por que ele demonstrou interesse? Quais eram, né? O que possibilitaria isso e que lucro possibilitaria? As possibilidades eram introduzir a bebida na Europa e intensificar o comércio com a bacia platina, porque nesse período o Uruguai e a Argentina ainda não tinham se organizado no sentido de produzir a erva mate que eles consumiam. Então nós tínhamos um mercado consumidor aqui na bacia platina, né, no sul, e também vendendo para a Europa poderíamos ter alto lucro com isso também. Então, por isso o governo português viu nessa atividade econômica, né, percebeu que era interessante incentivar porque poderia lucrar com isso, ok? As determinações governamentais permitiram as exportações da erva mate pelo porto de Paranaguá, que passou a ganhar importância. No século XIX, dois fatores contribuíram para alavancar a produção paranaense. A expulsão dos jesuítas dos domínios espanhóis, pois eles monopolizavam a produção, e o colapso do mate paraguaio concorrente do mate paranaense, ou seja, né, um problema que ocorreu com o Paraguai permitiu que a gente ainda ganhasse mais espaço, mais mercado consumidor nessa região, e a expulsão dos jesuítas, porque antes eram eles que monopolizavam esse comércio. Agora outros colonos poderiam também começar a produzir, a beneficiar e vender essa erva mate. Então aqui nesse momento vai ser um momento de impulso dessa atividade econômica no Paraná, tá? Vamos para a nossa atividade. As determinações governamentais permitiram as exportações da erva mate. Que fatores contribuíram para alavancar a produção paranaense? Então veja, vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão lembrar do que nós falamos, vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção da nossa atividade, então, oitavos anos. Veja, as determinações governamentais permitiram as exportações da erva mate. Que fatores contribuíram para alavancar a produção paranaense? A expulsão dos jesuítas dos domínios espanhóis, pois eles monopolizavam a produção da erva mate, e o colapso do mate paraguaio, concorrente do mate paranaense. Então, esses dois fatores permitiram alavancar a nossa economia da erva mate no Paraná. Veja, aqui nós temos um antigo engenho de erva mate em Campo Largo, tá? Então, assim, só para lembrar, nós fazemos essa aula aqui de Curitiba, e aqui na região de Curitiba nós vemos uma influência muito grande, presente na cidade, com a antiga fábrica da Mate Leão, com os prédios das famílias importantes que eram donos da fábrica da erva mate, enfim, e aqui nós temos em Campo Largo, que é a região metropolitana de Curitiba, então o antigo engenho, atual Parque do Mate, que mostra então como funcionava esse beneficiamento da erva mate. Então veja, a princípio a mão de obra utilizada nessa atividade era escravizada, mas com a crise do escravismo substituíram a mão de obra por imigrantes trabalhadores nacionais, assalariados. Veja, a partir do momento então que começam a vir os imigrantes, e que entende-se que os escravos serão libertos, os imigrantes vão começar a fazer as atividades que os escravos faziam. Então, só que os imigrantes vão receber salário. Então, vai migrar do trabalho escravo para o trabalho praticado pelos imigrantes e agora um trabalho, então, assalariado. Veja, aqui nós temos uma ilustração mostrando como que funcionava o beneficiamento dessa erva mate. Tá? A indústria ervateira introduziu uma sofisticada divisão de trabalho no interior dos engenhos e contribuiu para a formação do trabalho assalariado. Por quê? Cada empregado fazia uma parte do processo. Óbvio que isso melhorava a produção, essa divisão de trabalho, e cada empregado então recebia ali o seu salário, por isso que contribuiu, tá? E o transporte, ok? Era a erva mate, era natural aqui do Planalto, tirava a erva do campo, beneficiavam essa erva, mas como que ela era transportada para chegar nos mercados consumidores, Então veja, a produção do mate era transportada para o litoral por moares, por mulas, burros, enfim, animais de cargas que levavam essa erva até o litoral. Destacam-se dois importantes caminhos, que eram os caminhos que tinham naquele período, tá? O caminho do Itupava, que é esse aqui, e a Estrada da Graciosa, que existe até hoje para descer para o litoral, que eram as principais ligações, então, do litoral e Planalto curitibano. Eram por esses caminhos, então, que era levada essa erva até o litoral e de lá era exportada para a Europa. Tudo bem? Então, veja aqui, ó. Com a chegada dos imigrantes, passou-se a usar o sistema de carroções. Então, ao invés agora de ir no lombo de mulas, iria agora então nos carroções, que aí iriam mais erva mate, puxada obviamente por tração animal. E aí então, para o transporte das mercadorias, entre elas a erva mate. E aí, em 1887, surge a Estrada de Ferro, que vai de Curitiba até Paranaguá. E aí, obviamente, que a partir então da Estrada de Ferro vai aumentar muito mais a quantidade, que pode ser levada, vai facilitar muito mais, inclusive melhorar economicamente para levar essa erva para ser exportada. E aqui então a imagem da Estrada de Ferro Paranaguá-Curitiba, ok? Vamos para a nossa atividade? A princípio, a mão de obra utilizada nessa atividade era escrava e era transportada para o litoral por moares. Que mudanças ocorreram a partir da segunda metade do século XIX na produção da erva mate no Paraná? Então, vocês vão lembrar do que nós acabamos de falar, vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção da nossa atividade então, oitavo ano. Veja, a princípio, a mão de obra utilizada nessa atividade era escrava e era transportada para o litoral por muares. Que mudanças ocorreram a partir da segunda metade do século XIX, 1850, para frente, na produção da erva mate no Paraná? A indústria ervateira introduziu uma sofisticada divisão de trabalho no interior dos engenhos, passando a utilizar o trabalho assalariado, e o transporte passou a ser feito pela estrada de ferro Curitiba-Paranaguá. Então veja, a economia ervateira se organizou com caráter urbano. Por quê? Porque na verdade traziam a erva, e ela era processada aqui na região onde tinha mais pessoas. Então, todo o beneficiamento, todo o processo para depois então vender essa erva era feita num ambiente urbano, ok? A partir do extrativismo da erva mate houve a ascensão econômica que vai proporcionando o surgimento de fábricas, indústrias, organizações comerciais, despertando o desenvolvimento do Paraná. A atividade econômica ervateira tinha necessidade de formação e o que contribuiu para a criação da Universidade Federal em 1912. Então veja como um produto econômico, enfim, vai permitir o desenvolvimento, inclusive a ponto de criar uma universidade, porque precisava de uma formação, precisava de um trabalho técnico, digamos assim, e isso permitiu então que se criassem a Universidade Federal em 1912. Influenciou até nesse aspecto. Isso que é importante. Um produto que vai desenvolver a economia, mas também desenvolve a parte científica e tecnológica da região, tá? Veja, vários empresários e comerciantes ligados ao mate enriqueceram. Entre eles, destacou-se Ildefonso Pereira Correia, o barão do Cerro Azul. Ele visitou vários países que compraram o mate paranaense e adquiriu e modernizou o engenho Tibagi. Então, para que eles pudessem exportar essa erva mate, óbvio que tiveram então que visitar vários países, ver se havia interesse nesse produto, e então começaram a fazer isso, que realmente deu certo, e passaram a exportar o produto, que foi importante para o crescimento da economia paranaense. Ok? Em 1888, junto com o jesuíno Marcondes, assumiu então a tipografia paranaense com o objetivo de confecção das embalagens para exportação da erva mate. Ildefonso ajudou a fundar a Associação Comercial do Paraná e ocupou cargos políticos. Então perceba, por isso que fala da divisão do trabalho. Então não era só tirar a erva mate, beneficiar e vender. Havia toda uma preocupação com a divulgação desse produto, com o marketing desse produto, em torná-lo um produto diferencial, o que obviamente ajudou na venda, e ajudou na obtenção de lucros a partir desse produto também, ok? Vamos para a última atividade dessa aula. Como se organizou a produção de erva mate no Paraná? Então, novamente, vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão lembrar do que nós falamos, vão responder e nós voltamos com a resposta.
Vamos fazer a correção, então, da nossa atividade, oitavos anos. Veja, como se organizou a produção de erva mate no Paraná? A economia ervateira se organizou com caráter urbano, permitindo o surgimento de fábricas, indústrias, organizações comerciais e despertando o desenvolvimento do Paraná, né? Então nós, como eu já falei, para quem mora aqui em Curitiba, nós tínhamos, né, a fábrica da erva mate, que agora não é mais, né, porque agora foi transferida dali, mas ficava bem no centro de Curitiba. Então veja, se desenvolveu na cidade, né? A partir do quê? A partir então de um processo de beneficiamento que foi criado em indústrias para que fizesse isso. Não era algo simples feito no campo, não. Foi trazido para a cidade onde se desenvolveu, se sofisticou a produção da erva mate para poder ser vendida, né, exportada, enfim, tá? Vamos fazer a retomada dessa aula. Então, nessa aula nós vimos qual é a relevância, de que forma que se desenvolveu a economia e o trabalho no Paraná. Dentro da economia e do trabalho, nós vimos a importância da erva mate para o desenvolvimento do Paraná, né? Então, foi um produto que existia aqui no Planalto, né? Um produto genuinamente paranaense, não só paranaense, mas aqui existia, fácil de fazer esse processo, né? Colher, beneficiar e vender. A princípio era monopolizado pelos jesuítas, né? E o Paraná vai passar a se desenvolver mais a partir do momento da expulsão dos jesuítas e a partir do momento que o Paraguai tem problema na sua produção, né? Porque o Paraná já exportava para a região da Bacia Platina, Uruguai, Argentina, né? Tanto que a nossa erva mate só vai entrar em decadência no momento que o Uruguai começa a produzir. Para ele, né, enfim, começa a não precisar mais comprar daqui do Paraná, né? E também no momento que as exportações caem. E veja, então conseguiu esses dois nichos aí, exportar esse produto e vender para a Bacia Platina. Foi uma atividade que se desenvolveu na região urbana, né? Então por isso acabou surgindo indústrias, fábricas, né? E também foi importante para a criação da Universidade Federal do Paraná. Então perceba que é extremamente relevante, né, a cultura da erva mate para o desenvolvimento do Paraná, para o desenvolvimento da economia paranaense e até mesmo para o desenvolvimento da cultura paranaense, que está de certa forma ligada a isso, ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.